Ei, pai, olha a cara do garçom. Não é nojento? O adolescente ergueu o celular e tirou uma foto discretamente. A mesa ao lado explodiu em risadas abafadas. O garçom apenas abaixou a cabeça, limpando silenciosamente o café derramado na mesa. Alguém murmurou, provavelmente uma explosão de gás ou algo assim, mas o pai congelou. Ele notou algo sob o colarinho do garçom, uma tatuagem desbotada pertencente a uma unidade das Forças Especiais, que ele conhecia muito bem. Se inscreva no canal, se você acredita que zombar dos outros é completamente inaceitável. Bem-vindo ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Daniel Morgan, de 38 anos, serviu como médico de combate durante a campanha de Fallujah. 5 anos antes, ele sofreu queimaduras graves ao resgatar um colega soldado de um Humvee em chamas após um ataque com um dispositivo explosivo improvisado. A explosão deixou metade de seu rosto e pescoço com cicatrizes permanentes, com uma marca de dor gravada em sua pele. Após sua dispensa médica, Daniel se afastou da vida militar, evitando os grupos e reuniões de veteranos que poderiam ter lhe oferecido apoio. Estabeleceu-se em uma pacata cidade ribeirinha, longe de qualquer pessoa que pudesse reconhecê-lo, e conseguiu um emprego como garçom no Riverside Diner, um pequeno estabelecimento onde podia ganhar a vida honestamente, mantendo interações breves. Todos os dias, ele suportava os olhares, os sussurros, a maneira como os pais puxavam as crianças para mais perto quando ele se aproximava de suas mesas. Ele havia desenvolvido uma abordagem sistêmica do lado direito, seu lado menos marcado. Falar brevemente, colocar os pratos com cuidado e se retirar. O gerente Mike inicialmente hesitou em colocar Daniel à frente das tarefas domésticas, sugerindo trabalhar na cozinha. Mas Daniel insistiu que se recusava a se esconder completamente naquela tarde de sábado em particular. E Daniel carregava uma bandeja de bebidas quando ouviu risadinhas. Atrás dele, um grupo de adolescentes da escola local cutucava uns aos outros, apontando discretamente. Um garoto de uns 16 anos levantou o celular, fingindo tirar uma selfie, enquanto, na verdade, capturava o perfil de Daniel. Vejam só, sussurrou o garoto para os amigos. Como se tivesse saído de um filme de terror. Daniel ouviu cada palavra. Sua audição havia se aguçado desde a explosão, como se compensasse os outros ferimentos. Ele continuou andando, com o rosto cuidadosamente inexpressivo, segurando a bandeja com firmeza, apesar da familiar sensação de humilhação que lhe percorria o peito. Em uma mesa próxima estava Carl Wilson, um sargento aposentado do exército, jantando com seu filho adolescente, Alex. Carl estava no meio da explicação sobre o processo de inscrição para a faculdade quando notou Daniel entregando água em uma mesa ao lado. A manga do garçom se ergueu ligeiramente quando ele estendeu a mão, revelando a borda de uma tatuagem distinta em seu antebraço. O garfo de Carl parou a meio caminho de sua boca. Aquela tatuagem, uma cruz de médico entrelaçada com uma designação inconfundível de unidade, pertencia ao 3º Batalhão, 5º Corpo de Fuzileiros Navais, sua unidade em Fallujah. Seus olhos percorreram o rosto marcado de Daniel, enxergando além dos danos em suas feições. O reconhecimento surgiu lentamente e então o atingiu como um raio. "Pai?", perguntou Alex, notando a súbita imobilidade do pai. "O que houve?", Carl observou seu filho e amigos continuarem rindo às custas de Daniel, tirando outra foto. Quando o garçom se virou sem dizer uma palavra, Carl estendeu o braço sobre a mesa e agarrou firmemente o pulso do filho, forçando o telefone a descer. "Alex", disse ele, em voz baixa e extremamente séria, "você acabou de fazer a pior coisa que já vi você fazer." O sorriso do menino desapareceu. "É só uma foto, pai." Para rir. O olhar de Carl não se desviou do corpo de Daniel, que se afastava. "Aquele homem não é o que você pensa, nem de perto."
Se você acredita que uma boa pessoa merece ser lembrada, fique aqui conosco. Carl Wilson serviu por 18 anos antes de se aposentar para a vida civil. Ele foi sargento de pelotão durante as mesmas operações em Fallujah, onde Daniel serviu como médico de combate. Embora tivessem trabalhado em companhias diferentes, Carl conhecia as histórias que todos conheciam. Chamavam-no de médico que carregou 4 homens através do fogo inimigo. Chamavam-no de jovem médico que, apesar de sofrer queimaduras graves quando seu transporte foi atingido, retornara repetidamente ao veículo em chamas para resgatar fuzileiros navais feridos. O último homem que ele resgatou foi o tenente James Wilson, filho mais velho de Carl. James sobreviveu graças àquele médico, embora ainda mancasse. E agora, inacreditavelmente, o mesmo homem estava limpando mesas em uma lanchonete de cidade pequena enquanto adolescentes zombavam de suas cicatrizes. "Alex, me dá seu celular", exigiu Carl, em um tom que não deixava espaço para discussão. "Pai, qual é o problema?", disse ele. Agora, Alex relutantemente entregou o celular. Carl apagou as fotos e se levantou abruptamente. "Fique aqui", instruiu o filho, e então se aproximou da mesa do gerente, onde um homem careca de uns 50 anos revisava recibos. "Com licença, Carl", disse o garçom com as cicatrizes de queimadura. "Posso falar com ele em particular?" O gerente, Mike, pareceu desconfortável. "O Daniel está de plantão agora." "Algum problema com o seu serviço?" "Sem problemas. Preciso agradecer Lou por algo que aconteceu há muito tempo." Mike desapareceu na cozinha, retornando momentos depois com a testa franzida. "Ele diz que não quer falar com ninguém. Ele é reservado sobre seu passado." Carl assentiu, compreendendo. Homens que tinham visto o que Daniel tinha muitas vezes preferiam o anonimato ao reconhecimento. Ele rabiscou seu nome e número em um guardanapo. "Por favor, dê isso a ele. Diga que é do pai do tenente Wilson. Ele vai entender." Naquela noite, Carl estava sentado em frente ao computador, olhando para a caixa de comentários vazia de um grupo privado do Facebook para veteranos das campanhas do Iraque. Seus dedos pairaram sobre o teclado antes de começar a digitar. Hoje vi um herói sendo ridicularizado enquanto usava uniforme de garçom. O médico que salvou meu filho e outros durante a Operação Fúria Fantasma está servindo refeições na minha cidade natal, suportando o ridículo pelas cicatrizes que conquistou, salvando vidas de fuzileiros navais. No que nos tornamos quando não reconhecemos o custo do serviço quando ele está bem na nossa frente? À meia-noite, a publicação já havia sido compartilhada 197 vezes nas redes de veteranos. Pela manhã, a mensagem já havia chegado a milhares de veteranos e famílias de militares em 3 estados. Enquanto isso, os amigos de Alex postaram suas próprias fotos de Daniel online com legendas irônicas, sem saber da tempestade crescente. Em poucas horas, a postagem foi inundada com comentários de veteranos e militares da ativa, exigindo que as imagens fossem removidas e que fossem emitidos pedidos de desculpas. "Esse é o médico de combate Daniel Morgan", escreveu um comentarista. "Você está desrespeitando um homem que salvou mais vidas em um dia do que você provavelmente impactará em toda a sua vida." Daniel permaneceu alheio à situação que se aproximava. Ele trabalhava no turno da manhã de domingo, mantendo a cabeça baixa como sempre, mas algo havia mudado. Os clientes o observavam de forma diferente, com olhares de reconhecimento em vez de repulsa. No final da tarde de domingo, chegou ao restaurante uma carta endereçada simplesmente ao Dr. Morgan. Dentro havia um bilhete escrito à mão. "Você me carregou por 2 quilômetros sob fogo inimigo quando minhas 2 pernas estavam quebradas. Se você estiver lavando louça, eu esfregarei o chão com prazer. Algumas dívidas nunca poderão ser pagas. Vim como um fuzileiro naval agradecido."
O gerente colocou a carta na mesa da sala de descanso. Sua compreensão de que seu funcionário silencioso se transformava a cada hora que passava era injusta, se você acreditar. Ninguém merece ser ridicularizado pelas cicatrizes que carrega enquanto protege os outros. A manhã de segunda-feira trouxe uma visão sem precedentes ao Riverside Diner. Por volta das 7 horas, uma dúzia de homens e mulheres em uniformes militares estavam sentados por todo o restaurante. Entraram em silêncio, ocuparam diferentes mesas e cada um colocou um pequeno cartão com a frase "Obrigado, doutor", em destaque ao lado de seus copos de água. Às 8 horas, o número havia dobrado. O restaurante, tipicamente tranquilo nas manhãs de segunda-feira, fervilhava com a presença de fuzileiros navais, militares do Exército e da Marinha, todos sentados com postura impecável, falando em tom respeitoso, aguardando. Daniel chegou para seu turno às 8h30. Sem saber o que o esperava, ele parou na entrada, observando o mar de uniformes. Seu primeiro instinto foi recuar, sair e nunca mais voltar para aquela atenção indesejada. Mas algo o manteve paralisado. Mike se aproximou nervosamente. "Daniel, essas pessoas estão aqui por você. Eu não sabia." A voz dele falhou. "Eu não sabia quem você era." Daniel moveu-se mecanicamente para a sala de descanso. Vestiu o avental e começou sua rotina. Suas mãos tremiam levemente enquanto enchia os copos de água, mas seu rosto permanecia sereno. Ao se aproximar da primeira mesa de fuzileiros navais, um sargento de artilharia levantou-se e fez uma saudação perfeita. "Dr. Morgan", disse ele, sua voz ecoando pelo restaurante agora silencioso. "Obrigado por não deixar ninguém para trás naquela noite." Daniel ficou paralisado, com a jarra de água agarrada com força. O sargento estendeu a mão e, após um momento de hesitação, Daniel a apertou. Um por um, os veteranos se aproximaram. Alguns se apresentaram como membros de unidades com as quais ele havia servido. Outros eram simplesmente colegas veteranos demonstrando solidariedade. Uma mulher de uniforme azul marinho entregou-lhe uma caixinha contendo uma Purple Heart. "Do pai dela?", explicou ela. "Ele foi um dos homens que Daniel salvou, embora tenha falecido no ano passado devido a complicações relacionadas aos ferimentos. Ele me fez prometer que devolveria isto a você se eu o encontrasse", disse ela suavemente. "Ele disse que pertencia ao verdadeiro herói de Fallujah." No meio da manhã, as equipes de notícias locais se reuniram do lado de fora. Mike, que poucos dias antes sugerira que Daniel trabalhasse menos na recepção porque sua aparência incomodava alguns clientes, agora estava diante das câmeras declarando a honra que o restaurante tinha em contratar um herói como aquele. Carl Wilson chegou com seus 2 filhos, Alex e o tenente. James Wilson, este último mancando pronunciadamente, caminhou diretamente até Daniel. "Você provavelmente não se lembra de mim", começou James. "Terceiro veículo no comboio", respondeu Daniel calmamente. "Fêmur fraturado e ferimentos de estilhaços na lombar. Você continuou tentando se levantar, mesmo com a perna quebrada." Os 2 homens se abraçaram enquanto as câmeras registravam o momento. James virou-se para o irmão mais novo. "Alex tem algo a lhe dizer." O adolescente que havia fotografado Daniel para a zombaria agora estava diante dele, com o rosto vermelho de vergonha. "Desculpe", disse ele, com a voz quase inaudível. "Eu não sabia. Fui estúpido e cruel." "Não tem desculpa." Daniel estudou o rosto do garoto. "Eu te perdoo", disse ele simplesmente. "Lembre-se, ninguém escolhe como se machuca, mas todos escolhemos como nos tratamos depois." À tarde, as fotos virais foram substituídas por novas imagens. Daniel cercado por veteranos. Daniel apertando a mão de James Wilson. Daniel continuava servindo as mesas, apesar da comoção, com sua dignidade silenciosa evidente em cada movimento. Mike se aproximou dele durante um momento de calmaria. "Daniel, preciso me desculpar.
Quando os clientes reclamaram da sua aparência, eu deveria ter te defendido. Em vez disso, pedi para você trabalhar em turnos menos visíveis. Eu estava errado. Daniel aceitou o pedido de desculpas com um aceno de cabeça. Antes do horário de fechamento, Mike pendurou uma placa recém-impressa ao lado da entrada do restaurante. Orgulhosos de ter heróis americanos em nossa equipe. O indicado à medalha de honra, Daniel Morgan, serve aqui. Enquanto Daniel limpava as mesas naquela noite, Carl Wilson permaneceu, esperando até que estivessem relativamente sozinhos. Por que aqui? Ele perguntou simplesmente. Com seu histórico, você poderia ter trabalhado com veteranos ou em funções de ligação militar. Daniel considerou a pergunta cuidadosamente. Porque aqui eu sou apenas o Daniel. Não é uma história triste. Não é um cartaz de recrutamento. Nenhuma lembrança do pior dia da vida de alguém. Ele fez uma pausa. Ou pelo menos eu fiz. Carl assentiu, compreendendo. Às vezes, o peso do heroísmo era maior do que os civis conseguiam compreender. Na manhã seguinte, o Riverside Diner abriu com uma fila de clientes que se estendia por todo o quarteirão. Veteranos, famílias de militares e membros da comunidade, esperando pacientemente por uma oportunidade de apertar a mão de Daniel ou simplesmente serem servidos por ele. Os adolescentes locais que zombaram dele também estavam lá, distribuindo discretamente panfletos para uma arrecadação de fundos em apoio aos combatentes feridos. Você já fez a escolha certa quando todos os outros se afastaram. Sua história também importa. Um mês depois, Daniel recebeu uma carta oficial do Pentágono convidando-o para uma cerimônia em homenagem aos médicos do campo de batalha. A carta mencionava a possibilidade de conceder formalmente a medalha de honra, que havia sido recomendada anos antes, mas adiada devido a complicações administrativas. Daniel dobrou a carta e a guardou em seu armário no restaurante. Ele não tinha intenção de comparecer. O reconhecimento, embora apreciado, parecia em desacordo com a vida tranquila que ele havia construído para si. Você não vai? Perguntou Mike quando Daniel mencionou recusar o convite. Estou bem aqui, respondeu Daniel. Não preciso de medalhas nem de cerimônias. Só preciso de dias normais, onde as pessoas me vejam, não apenas minhas cicatrizes ou meu passado. O restaurante havia mudado sutilmente. Clientes que antes pediam garçons diferentes, agora pediam especificamente a sessão do Daniel. Veteranos ainda vinham regularmente, mas respeitavam sua preferência pela normalidade, tratando-o como Daniel, o garçom, em vez de Doc, o herói de guerra. Numa manhã de terça-feira, Daniel encontrou um cartão escrito à mão, cuidadosamente colocado em sua cadeira habitual, na sala de descanso. Dizia simplesmente: "Você, cicatrizes são medalhas que não podemos usar por você." Não estava assinado, mas ele reconheceu a letra de Alex Wilson. Olhando pela janela de serviço, viu Alex e vários colegas sentados na sala de jantar. Em vez de celulares erguidos para registrar sua desfiguração, eles tinham cadernos abertos, anotando cuidadosamente enquanto um paramédico de folga demonstrava técnicas básicas de primeiros socorros. Mike havia doado o espaço para aulas semanais de primeiros socorros inspiradas pelo serviço de Daniel. "Parece o mínimo que poderíamos fazer", explicou ele, dando de ombros. Daniel observou os adolescentes praticando torniquetes e bandagens de pressão, as mesmas técnicas que usara sob fogo. A visão despertou algo há muito adormecido dentro dele. Talvez houvesse valor em ser visível, afinal, cicatrizes e toda honra não residem em medalhas ou uniformes. Elas vivem naqueles que carregam feridas, mas não nutrem ódio. E às vezes, um homem quieto limpando mesas já teve o poder da vida e da morte em suas mãos, preservando os últimos suspiros de um pelotão inteiro. Você já foi julgado erroneamente apenas pela aparência?
Compartilhe sua história, pois suas experiências também merecem respeito. Inscreva-se para mais histórias incríveis, onde a verdade é revelada e a honra restaurada através das palavras mais simples.